Olá, pessoal! Começando mais um Papo Cabeça, hoje com a nossa convidada Yasmin. Yasmin, se apresente ao público, seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá, Yasmin Martins, nutricionista, sou da área de nutrição clínica e estética, especialista na saúde da mulher, também lipedema e em longevidade. Legal, hoje com o Fausto aqui também. Fausto, bem-vindo, Yasmin. Sempre um prazer estar aqui, Yasmin, seja muito bem-vinda. Comece! Vamos lá, Yasmin. Aqui, né, todo mundo tem muitas dúvidas, né, sobre alimentação, sobre longevidade, né, aqui os dois representantes da terceira idade aqui, né, e você ainda é a nutricionista do Leandro, mas vamos lá, todo dia surge um superalimento que é considerado o vilão, né, uma hora fala que pode comer ovo, outra hora fala que não pode comer ovo, e aí a gente tem as redes sociais que sempre surgem ali as indicações. Existe mesmo essa história de um superalimento ou um super vilão? Tudo é questão de equilíbrio, né? Então, assim, tudo que a gente consome em excesso, realmente até, se a gente for pensar nos alimentos que são saudáveis, pode sim gerar futuramente. Então, a gente precisa ter ali um equilíbrio. O ovo foi o vilão por um momento, mas hoje a gente vai vendo que as outras fontes de colesterol vêm muitas vezes de outros alimentos, não somente do ovo. Entendi. É assim... muito se fala também dos carboidratos, né? A lenda do pãozinho. Afinal de contas, o pãozinho francês é saudável ou não é saudável? A gente inclui, dependendo principalmente ali do objetivo do paciente. Vamos pôr o Leandro, vai. Hipertrofia. Ixi, vai começar. Longevidade, pãozinho para ele não tem problema. Pensando já ali nas pacientes portadoras de lipedema, o glúten já é algo mais inflamatório. Então a gente tem que evitar e ver cada paciente se vai responder uma inflamação ou não com o pãozinho. Então, bem individualidade mesmo. Explica para as pessoas o que é o lipedema, né? Porque, assim... O lipedema, ele é uma doença crônica progressiva que é no tecido adiposo. Ele foi confundido muitas vezes com obesidade. E aí hoje, já faz uns 2 anos que saiu o CID da doença. Então, é uma doença que tem no tecido adiposo, que compromete a questão vascular e também linfática. Então, quando a paciente ela tem dificuldade em perder gordura, é por conta do lipedema, que é uma inflamação crônica. Agora, a obesidade é outra coisa. A obesidade a gente consegue controlar com alimentação e exercício físico. Já o lipedema tem uma resistência à alimentação e à dieta. E é muitas vezes exercício físico. Então, tudo isso tem que ser pensado metabolicamente para essa mulher. Tem que ver questão hormonal, tem que ver alimentação, porque tudo isso vai influenciar em ela ter esse controle do lipedema, porque é uma doença crônica, igual, por exemplo, percentual de gordura. A gente fala, tem os tipos e os estágios. Tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Quando a mulher tem a região, principalmente das coxas mais grossas, né, que, eu faço dieta, mas não muda, é algo de investigar, porque muitas vezes essa mulher pode ser portadora de lipedema. E é até isso que a gente faz esse movimento agora em conscientização no Junho Roxo, que até eu estava falando para o Leandro que saiu no plenário, eles trazendo essa força do Junho Roxo, porque é uma doença muito pouco conhecida. Silenciosa. Exatamente, que é confundida com obesidade. Então, muitas mulheres, e assim, o diagnóstico precoce, muitas vezes a mulher tem aquela culpa. Eu faço, mas eu não consigo. Mas como que está a questão? Até mesmo genética ou hormonal. Porque a mulher tem as fases e o gatilho. Pode ser na puberdade, pode ser ali pós-gestação ou até mesmo a mulher ali na menopausa ou genética. E a nutrição entra como um apoio de uma ferramenta? Entra como um tratamento conservador. Então, assim, a gente consegue fazer com que essa mulher reduza a inflamação, melhore os padrões de dores, que eu falo assim que a alimentação isso é o primordial. Então, as pacientes têm muito cansaço nas pernas, sensibilidade ao toque. Quando a gente reduz os gatilhos inflamatórios, essa mulher tem mais qualidade de vida. Além de melhorar a questão um pouco estética. E a atividade física é diferenciada? Sim. O que a gente tem que evitar? Impacto. Porque tem uma questão articular e vascular. Quando a paciente ela tem a questão principalmente vascular comprometida, precisa trabalhar muito mais ali questão de bombeamento, que é a panturrilha, e que muitas vezes é negligenciada esses exercícios. Então, as mulheres precisam ser acompanhadas com professores que entendam que essa paciente ela não pode ficar horas ali, por exemplo, fazendo uma esteira.
para ela não é indicado, porque vai gerar mais impacto e pode gerar inflamação. Um treino muito intenso. A mulher, se ela se gera muita inflamação, a gente tem o músculo e a gordura é inflamatória. Então, isso vai gerar mais inflamação no músculo. Essa mulher vai sentir aquela fadiga crônica. Sabe que a gente faz aquele exercício intenso? A gente fala, nossa, treinei bastante, mas no lipedema a mulher fica 2, 3 dias e ela não consegue se exercitar, porque ela gerou inflamação. Aí isso limita ela. Então, tem que ter um controle. Exatamente. E quais são os estágios do lipedema? Tem um estágio 1, que é bem silenciosa, que nem aparece o aspecto estético, mas a mulher tem o quê? Dificuldade, principalmente, em perder ali na região da coxa, do quadril. Ela vai vendo alguns aspectos, assim, bem invisíveis, né? Eu falo assim que o estágio 1 é o mais difícil de ser detectado, porque a gente precisa ver a questão, principalmente, do histórico da paciente. Se ela for genética, muitas vezes está silencioso, mas a paciente tem. E aí a gente tem que o quê? Vascular. As pacientes precisam passar no vascular, porque é uma doença, um comprometimento vascular. Mas é só na perna ou também da lipedema vem em outros locais? A gente tem tipo 1, que é na região do quadril, tipo 2 na região da coxa, tipo 3, que é quadril, coxa e perna aqui na panturrilha, e a gente tem no braço. Sabe, Só quando a mulheres? gente... Homens, assim, a gente já tem alguns estudos de uma porcentagem tipo de 2%, já tem casos de homens, mas aí a correlação com o quê? Porque como é uma doença hormonal, quando o paciente tem um DHT alterado, questão principalmente da testosterona e do estrogênio, porque é uma doença do hiperestrogenismo. Então tem homens sim, que a gente aperta assim, a gente já vê umas gordurinhas, e ele tem uma dificuldade principalmente em perder gordura. Então sim. E aí, assim, você como mulher, né? Então, mulher sempre tem a vida mais dificultada, né? Então, como administrar tudo isso? Casa, trabalho, filhos, responsabilidades e ainda enfrentar doenças típicas da mulher. O que você me diz? Eu falo que, assim, é algo desafiador, né? Então, assim, o que acontece? Quando você consegue ter o diagnóstico, você consegue ter consciência do que você tem. Mas muitas mulheres não sabem. E aí, você driblar toda essa questão da mulher. Eu falo, a mulher chega no consultório exausta. Porque ela trabalha, ela tem filho, ela tem que dar assistência na casa. E ela é sempre o último a se cuidar. Então, quando ela chega no consultório, ela já chega ali no estágio bem mais avançado. Então, ela já chegou no ponto de falar, eu não consigo nem me olhar no espelho. Eu não me sinto... exatamente. Eu não me sinto bem comigo mesmo. Tem muitas mulheres que mesmo assim, por exemplo, não se troca na frente do marido, tem vergonha por conta do corpo. É bem sério, né? E qual que é a idade que aparece ou não tem idade? Então, a gente já tem alguns estudos científicos trazendo assim na puberdade, quando tem um desenvolvimento ali, quando vira mocinha, se ela tem alguma alteração genética, ela pode ter já o gatilho. Então, a gente já puxa ali desde a adolescência, mas quando a mulher também entra no período de usar anticoncepcional. Então, muitas vezes, o hormônio, ele é um gatilho. Então, por isso que tem que sempre ver qual é a questão. Mas por que não ter a cultura de fazer esse trabalho preventivo, né? Assim, exato. Me diz lá, como é que eu faço uma alimentação minimamente saudável para essa rotina louca de todo mundo de trabalho? Como pensar em fazer essa estrutura alimentar adaptada a uma rotina? O que você indica? Eu procuro um nutricionista? Eu acho que o primordial é ali, quando você começa quando você procura, muitas vezes é quando você já vem com uma doença, né? Agora, pensando na sua saúde, na qualidade de vida, sim. Como que você organiza a sua refeição? Como que é seu dia? Hoje as pessoas negligenciam as duas principais refeições, que é café da manhã e almoço. Então, assim, já começa não tomando um café da manhã. Aí correria do brasileiro. Exatamente. Um pouco de manteiga. Exatamente. Aí não tem aporte de fibras, não tem frutas, não tem vitaminas. E isso vai fazendo com que você vai tendo umas carências nutricionais. Então, a gente precisa se incluir na nossa agenda. E a organização da alimentação também é primordial. A gente estava conversando antes. Eu tenho extrema dificuldade em comer fruta. Eu não gosto. Eu como... Eu também não. Né? Como fazer para adaptar isso? Ou seja, você tem alguma alternativa? Procurar escolher as frutas que você mais gosta e incluindo ao longo do dia. Igual você falou, banana. 1, 2 vezes no dia, ok. Mas tenta provar outras frutas. Muitas vezes é falta do hábito.
E o hábito que vai fazendo com que a gente tenha adesão a provar outras coisas. Eu tento intercalar entre as refeições, né? Assim, porque de manhã, por exemplo, eu tomar um cafezinho preto nosso e uma fruta não desce. Eu já tô pensando aqui no morango com leite condensado. Salada de fruta. Essa salada de fruta, né, que você tá pensando. Essa ela não deixa. Mas olha, eu passo com a Yasmin já tem alguns anos. Na verdade, eu já venho com nutricionista desde uma época que eu passava com a Aline, lá em Jundiaí. Depois acabei conhecendo a Yasmin e vim para cá. E o pessoal acho que tem um mito que passou com a nutricionista, você tem que seguir a risca. Eu não sigo a risca. Eu não sou robô. É uma diretriz. Ela me passa, eu passo em consulta a cada 3 meses, mais ou menos. Ela me passa uma dieta, ela vê o que eu quero. 80% eu cumpro. Os outros 20% é a minha liberdade. Eu não deixo de comer um chocolate, eu não deixo de comer uma pizza. Tomar uma cerveja. Cerveja é pouco, né? Cerveja É isso que ele tá falando pra você, mas não é não, viu? Ele bebe né? bastante, a caipirinha. Não bebo. Não bebo não. Já bebi muito, hoje eu bebo pouco. Como balancear tudo isso? A criação, até mesmo a gente fala a criação do hábito. Vamos dar um exemplo. Igual eu falei para você, a questão do café da manhã. Se você faz um café da manhã muito mais nutritivo, o almoço também, não é porque você comeu essas 2 refeições que você não pode, por exemplo, comer um chocolatinho ou comer um bolinho. Isso é equilíbrio. É igual o Leandro falou, a gente tem que realmente ter, eu falo, 80/20, porque 20% você tem que ter vida social. Você tem que comer, então você tem que socializar. A alimentação é muita socialização. Então, quando eu falo paciente, quando você tem os 80% de criação de hábitos, que é comer um arroz e feijão, que hoje muitas pessoas negligenciam, comer a proteína, tomar o café da manhã, incluir frutas e legumes, isso você está criando um hábito saudável, que isso vai contribuir para os seus objetivos. Então, seja você perder peso, seja você ganhar massa muscular, tudo isso é um conjunto que você precisa criar como rotina e um hábito. Ela falou uma coisa importante, o café da manhã. Eu não consigo ficar sem café da manhã. Tanto é que agora vocês viram aqui eu comendo ovo. Isso está todo dia. E as pessoas que fazem jejum intermitente de uma forma assim, sem acompanhamento, o que pode acarretar isso? Principalmente a questão metabólica, porque muitas vezes, quando as pessoas fazem jejum intermitente sem acompanhamento, elas não fazem uma janela. A gente tem estudos de 16/2, 14/12, então a gente faz um equilíbrio para quê? Essa paciente ela vai fazer dentro de uma janela as refeições principais, mas as pessoas fazem jejum sem ter essas refeições principais. Se elas não fazem, por exemplo, se elas não fizerem um almoço, o lanche da tarde e o jantar, ela perdeu o café da manhã, mas se ela não comer proteína, carboidrato, fibra nessas refeições, ela vai degradar principalmente massa muscular. Isso vai retardar o metabolismo. Então, o que era para ela gastar a gordura no jejum intermitente, muitas vezes pode atrapalhar o processo de emagrecimento, porque ela não fez a janela certinho. Então, ela é uma ferramenta válida, mas tem que ser acompanhada. Sim. É porque as pessoas veem muitas coisas na internet e vai lá e faz, né? Eu já cheguei paciente e falar, faço 24 horas e não emagreço. Por quê? Entrou em estado de... O que o corpo ele entra em estado de alerta? O que ela comer, eu vou armazenar, porque é função vital. A gente tem uma taxa metabólica. Se a gente não comer isso, nosso corpo, ele não funciona 100%. Aí vem as deficiências nutricionais, vem a queda de cabelo, vem a fadiga, vem o cansaço, a falta de memória. Então, vamos entrar, na era do GLP-1. Essa questão, as pessoas acham, eu tô tomando, eu não tô comendo. Mas como você não tá comendo? Faço uma refeição no dia. Mas e o mínimo que seu metabolismo necessita? E as deficiências que você pode ter, ela é uma ferramenta ótima, desde que você seja acompanhado. Aproveitando, né, essa maluquice que muito se faz, né? Jejum intermitente, aí o efeito sanfona, né? O que isso impacta já na sua especialidade, que é a questão da prevenção do envelhecimento? A pessoa ela não criou o hábito. Enquanto ela ficar nessa restrição, ela não criou o hábito. Ela não sabe que o que ela precisa do café da manhã, ela precisa do almoço, que ela precisa de nutrientes em cada refeição. O que acontece? Ela não se educou. Se ela tivesse se educado nesse processo, ela não teria o reganho. Ela não criou um estilo de vida. Muitas vezes as pessoas estão fazendo isso, mas não fazem
o principal, que é a alimentação e exercício físico. É até prejudicial, né? Porque vai baixar a imunidade, vai começar a ficar doente, aí vai desencadear uma série de... E aí vem a questão, né, das novas canetas emagrecedoras, enfim, precisa ter um acompanhamento, é isso. E as pessoas chegam assim no consultório, muitas vezes chegam e falam, tô tomando, chegou a um ponto que eu não perco mais. Mas por quê? Porque ela não tá comendo nem o mínimo que ela necessita. Tira a fome, a pessoa Exatamente. Então, tá, mas eu tô sem fome, mas qual é o período que você tá? E nós vai ajudar essa paciente nesse período. O que ela tem que comer, como reduzir o enjoo, como tratar a constipação que vem com a medicação, ou se soltou o intestino dela, é a alimentação. A gente precisa fazer esse ajuste. Quem faz isso acompanhado, realmente, a gente fala, a gente tem que tratar esse paciente antes dele começar a medicação, durante a medicação e o desmame. É um tratamento, não é uma pílula mágica que todo mundo quer, né? É que as pessoas estão tomando assim, né? Ah, quero emagrecer a qualquer custo, mas não vê ali, não faz um check-up. Ah, tô tomando há tanto tempo, mas você fez? Passou no médico? Não. Chega ao ponto de não estar passando no médico, de estar fazendo por conta. Isso, correndo todos os riscos. Exatamente. Aí vem com alopécia, com queda de cabelo, fraqueza. Isso nós tínhamos problema, hein? Eu não tenho mais, né? Eu já me tratei. Então é uma das coisas que realmente acaba comprometendo bastante. E para quem é indicado essas canetas? Olha, o que eu falo, trazendo ali toda a prática clínica, eu tenho pacientes pós-bariátricos que precisam fazer uso, porque o GIP, ele vai atuar realmente ali na questão da saciedade. Muitas dessas pessoas, a gente vê que esse hormônio nas pessoas que têm obesidade, elas não têm essa ligação tão ativa. Então, elas não conseguem ter tanta saciedade, por isso que elas têm mais compulsão. Então, para tratamento de compulsão e obesidade, até mesmo agora na questão do lipedema, sim, ela é uma ótima ferramenta, desde que seja um tratamento. E a gente vê, os médicos hoje falam, pro lipedema, até fazer doses mínimas de manutenção, para essa paciente conseguir ter o controle, porque se a gente for falar do Mounjaro, ele tem essa questão de inflamação e reduzir fibrose, que é aquela gordura mais compacta que eu falo das pacientes, porque tem, igual ele falou, tem os tipos, mas se a gente for falar, não só tem o tipo e o estágio, tem a composição. Se a paciente ela tem um lipedema mais compacto, ele é mais fibroso, tem mais flácido ou tem um misto. O que a caneta faz? Ela reduz a fibrose, ela reduz a inflamação, então essa paciente começa a descompactar essa gordura. Então, pro lipedema, se a gente for pensar nessa função, também é ótimo tratamento, a gente vê ali até longo prazo. Então é válido? Sim, acompanhado. E com indicação, né? Sim. Yasmin, agora eu vou colocar você naquela bola quadrada, fazer um ping-pong dos mitos aí. Água com limão em jejum emagrece? Se você não fizer nada ao longo do seu dia, não. Se você não comer bem e não fazer exercício, não vai ter função nenhuma. Comer de 3 em 3 horas é obrigatório? Depende. Aí se a gente for ver, se a paciente ali, por exemplo, não tem muita fome, ok, qual é o período? Então a gente precisa alinhar muito a individualidade. Eu falo, alimentação, a gente tem que ouvir muito o paciente, entender principalmente quais são as dificuldades dele. Se ele conseguir comer em 4 horas, não em 3, mas dentro do nosso contexto, tudo bem. Adoçante é pior que açúcar? A gente temos uns bons e os ruins, né? Igual, por exemplo, o xilitol, ele nada mais é que ele é derivado ali principalmente de polióis, né? Então ele tem menos impacto, porque ele não é artificial, né? Ele não foi uma molécula ali que a gente fala que a indústria fez, então ele não é tão ruim. Mas o açúcar depende. Se for o açúcar branco, você perdeu todo o nutriente. Então sai o magnésio, toda na questão que eles fazem, né, da filtragem. Se for o mascavo, você tem magnésio, é quantidade. E ali onde você incluiria no seu dia o açúcar? Em qual refeição? Refrigerante zero ou normal? Depende. Principalmente assim, o zero, com certeza, ele tem um adoçante, mas se a gente for ver, ele não tem o açúcar. Aí vem aquela coisa, o açúcar e o adoçante, qual que é o menos pior? Se é uma paciente que ela consome 3 latinhas do comum e ela conseguir trocar por uma, zero, é melhor a zero.
porque ela vai reduzir o consumo de açúcar. E o sódio, se você for ver ele paralelo ao outro, não é tanto, assim, de diferença de uma da outra, mas tem sim. Suco detox realmente desintoxica? Ele ajuda, igual eu falei, se você não fizer as outras refeições ao longo do seu dia, não adianta você tomar um suco detox, depois ir lá e comer uma fritura, porque aí você sobrecarregou seu fígado. Então, assim, ele tem uma função detoxificante? Sim, se você trabalhar com a couve, que ela é uma brássica, ela tem 3-indolcarbinol, que atua na fase detox, ok, mas se você não fizer as suas outras alternativas ao longo do dia, não vai ser o detox que vai te emagrecer. E pode tomar líquido durante a refeição? Depende, né? Eu sempre falo para as pacientes, principalmente essas que estão fazendo uso de análogos de GLP-1. O que acontece? O líquido, se você não mastiga o suficiente, você vai empurrar esse alimento. E eu falo, o nosso estômago não tem dente. Então, isso realmente vai aumentar mais o empachamento, vai piorar a digestão. Eu sempre falo para o paciente, se você conseguir tomar um pouquinho depois, melhor. Se você não tomar junto, eu acho que ele iria prejudicar isso. Tem pessoas também que falam, eu tô indo na academia, eu vou 5 vezes por semana e não emagreço. Mas não é só fazer atividade física, se você não tiver uma alimentação. Eu sempre ouço falar que 70% é alimentação e 30% atividade física. Isso é verdade? É que a gente precisa, assim, não adianta, por exemplo, você faz um treino, você gastou 300 calorias. Aí você tem uma ingesta de 2.000, 3.000 calorias. Não fecha a conta. Então, assim, você precisa ajustar a sua alimentação e incluir exercício físico. Os dois caminhando junto, você consegue, sim, um processo de emagrecimento. Agora, você esperar resultado só com a academia e não melhorar a alimentação, realmente acaba sendo ilusão. Fausto, forte, hein? Muita bomba. Isso que é engraçado, eu tô brincando aqui, nunca fiz uso de nenhum. Mas, assim, se você começa a ficar forte, é porque está usando algum tipo de bomba. E se você emagrece muito, é porque você está doente. Toda vez tem essa conversa. É muito difícil isso, ninguém sabe a dificuldade que é acordar 6 horas da manhã. Disciplina. Exatamente, constância. Constância. O maior erro, o que mais as pessoas abandonam, tanto tratamento ou processo de emagrecimento, é criar a constância. As pessoas não têm disciplina. Então, assim, para si mesmo. Rápido. Exatamente. Então, assim, qual que é o mínimo? Eu falo assim, se você tem que perder 10 quilos, vamos pensar, você precisa criar, no mínimo, um hábito em 4 meses. Então, você precisa se organizar a alimentação, ir no mercado, né? Igual você falou, a mulher, ela tem casa, tem filho, mas ela precisa pôr na agenda dela que ela precisa comprar os legumes, que ela precisa ter aqueles alimentos para ela ter dentro de casa. Senão, ela não come certinho. Senão, ela vai procurar um iFood, qualquer coisa mais fácil. Fugir das armadilhas, essa é a dificuldade, né? Porque se ela está fazendo a dieta, mas o marido não está, ou o filho não está, ou o contrário, né? O marido está fazendo, a mulher... Muitas vezes os maridos sabotam. Os maridos sabotam. Então fala, hoje você merece comer uma pizzinha, não precisa ir pro fogão, não. Mas ele tem que entender qual é o objetivo, se é a saúde dela, ou por que a gente não pode deixar, por exemplo, essa refeição que ele iria incluir na semana para um fim de semana. Né? É o equilíbrio. Se você pudesse qualificar um alimento que você recomendaria ser obrigatório todo mundo comer e um que, se você tivesse o poder, falar assim, esse eu vou exterminar da face da terra. Eu acho que o alimento, o ovo, que eu falo assim, que as pessoas hoje têm muita dificuldade em comer proteína, e é algo assim que realmente, e outro, que assim, que todo mundo, ninguém pensa nisso, nos nossos avós, que é, por exemplo, mandioca, cará, ninguém come mais raízes, as pessoas vão muito por farináceos, então assim, que as pessoas deveriam incluir novamente são os tubérculos, e sair um pouco dos farináceos, porque das doenças mais autoimunes, inflamatórias, vem das farinhas brancas, a gente esqueceu da raiz. Tá ali, né, à disposição. Quais seriam esses alimentos da raiz? Os tubérculos seria a mandioca, o cará, que muitas vezes, pode ver os avós, eles... O cará é a mandioquinha, né? Não. Mais ou menos, não? Não, o cará é aquele branquinho, sabe? Aquele redondinho que o pessoal utilizava muito na questão da dengue. Tá. Esse é o cará, ele é uma raiz. Então, se as pessoas ainda pudessem... Batata doce é outro tubérculo, sim. E quem você eliminaria?
tá no seu paredão? O açúcar. O açúcar. Seria o açúcar. O açúcar ou o álcool, né? Não, álcool. Não. Aí, assim, pensando na questão O equilíbrio. O equilíbrio. Fazer um terrorismo desse? Não. Dependendo do público, Como que vai. nós vamos limpar os móveis? Pois é. Como eliminar o álcool? Não, várias funções, não é assim. Mas assim, para vocês homens, mais tranquilo. Pensando nas mulheres ali na questão inflamatória, o álcool pega bastante. Mais do que o açúcar. O álcool realmente ele é inflamatório, né? A gente sabe disso. Retém muito líquido, né? Ele retarda, ele desidrata. Ninguém pensa nisso, né? Que o álcool ele desidrata. Então você perde minerais. Como a gente tem as doenças típicas da idade, artrose, essas coisas. Quando eu bebo, minhas artroses, elas gritam, né? Gritam bonito. Porque o álcool ele tem essa função inflamatória e ainda faz você perder micronutrientes. Então você precisa se reidratar. Você bebeu, mas se reidrata, água de coco, isotônico, para você ajudar realmente o seu corpo a ajudar, né, a incluir esses micronutrientes que você perdeu ali, né? E a idade também, né? A idade atrapalha muito. É por isso que entra a prevenção, né? Que é importante, né? Para a gente fazer um planejamento com qualidade de vida, né? A gente até fala, as pessoas falam assim, não pensam tanto em massa muscular. Igual eu estava conversando com a paciente, ela falei assim, eu tenho bursite e tudo. Mas não pensou igual, por exemplo, 30 anos, com 20 anos, fazer um exercício físico, 40. Ninguém pensa na musculação a longo prazo pra gente envelhecer. Porque quando é músculo e osso, se a gente tem uma musculatura fraca, quando a gente cai, qual vai ser o próximo? O osso. Então as pessoas muitas vezes se fraturam mesmo por falta de densidade de massa muscular. E eu fiquei muito feliz na minha última avaliação, Fausto. Sua densidade óssea? Não. Eu tenho 84 quilos e 900 gramas. 10 quilos e 400 de massa gorda. E 74.500 de músculo. Ele tem 10 quilos a mais de músculo dentro do ideal. Assim, então pensando na longevidade, por isso que todo mundo fala que ele toma bom, mas é músculo. Ele é constante. Ele é constante, exatamente. Então ele faz a questão, ele come bem certinho, mas ele treina. Então assim, se fica parado... E por falar em treino, Fausto, eu não vou poder deixar de contar. Estou chegando na minha aula de spinning sábado, 10 da manhã, na academia ativa. Chego lá, tá a Yasmin lá. Ela não vai lá, mas ela foi. Ela é de outra academia. Começou a pedalar, eu falei, vixe Maria, essa bicicleta vai sair do lugar. Pedala vento. Não. É que o Leandro, ele vai na carga. E não é carga, aquelas coreografias. Não. Mas eu já falei pra você, te espero na Panambianca, hein? Na hora que você pedalar lá, você vai entender. Tá concorrendo. É que assim, eu tenho um propósito. Eu vou lá mesmo porque eu treino pouco perna por causa do meu joelho. Então, tudo que eu faço eu tenho que fazer com mais carga para poder ganhar massa muscular. Tanto é que da penúltima para a última, que eu foquei um pouco mais na perna, eu estava fazendo 2 vezes por semana, agora eu faço 3 ou 4 vezes por semana intercalados. Eu já perdi bastante gordura. Leandro não tá treinando perna. Cadê o músculo na perna? A gente pegava a prega, ele perdia no superior, mas no inferior não, porque não tava treinando. Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Alimentação, esporte, tudo, né? Para ter uma qualidade de vida. Sim. Isso é importante, né? Eu tenho uma grande dificuldade, que é, como eu não posso fazer atividade de impacto, de correr, de andar muito por causa do meu joelho, então eu andava de bike na rua. Aí entrou o frio, mas o frio já faz 1 ano. Já entrou verão, outono, mas eu preciso voltar. E hoje, você sabe, eu jogava futebol, era 3, 4 jogos. Então parar de jogar, e hoje a minha vantagem é ir na academia. Eu vou de segunda a domingo. Aí vão falar, mas você tem que deixar o corpo descansar. Meu corpo descansa, porque a minha atividade, hoje, por exemplo, eu fiz bíceps e tríceps.
Amanhã é ombro. Não, minto, amanhã é spinning. Quinta é ombro. E assim eu vou trocando. Eu só faço um membro por dia, para o músculo descansar. Porque se ele não descansa, ele não cresce também. Aproveitando o gancho, onde entra o pré-treino aí e o pós-treino? Importantíssimo. Até mesmo para a gente preparar esse corpo para o exercício, igual o Leandro falou. Se ele tem uma questão de exercício de força, ele precisa estar alimentado. Então, assim, o que acontece? Se o paciente ele fica em jejum e vai treinar, o glicogênio que ele utilizou, se ele não utilizar como fonte ali rápida, vai pegar do músculo. E aí, por isso que é necessário a gente ajustar a alimentação e a recuperação também. Então, ele comeu, treinou, ele tem que voltar e fazer recuperação. Precisa de aminoácido, de proteína, carboidrato, para a recuperação desse músculo, para não ter degradação. As pessoas têm o hábito, né? A gente também frequenta academia, vai lá e toma whey, toma não sei quem, tal, mas tudo por conta e risco dos influenciadores digitais de plantão. Exato. E aí, o que você me diz? Até falo, depende muito da questão do whey. Será que é necessário mesmo ele entrar de pré-treino? Depende. Depende da densidade do treino do paciente. Não adianta o paciente lá fazer quase nada e querer tomar pré-treino forte e não executar. Então, a gente precisa, sim. Eles usam muito a questão de eu tenho um pré-treino X, vai te ajudar na força. As pessoas nem sabem. Muitos atacam ansiedade. As pessoas ficam palpitando porque não foi algo ali pensado para ela. Eu vejo, assim, durante um período da minha vida, eu comecei a correr, né? Então, lá em 2012, 2013, eu cheguei a participar de maratona. Aí você vê lá a pessoa compra todos aqueles gels e vai correr 5 quilômetros e toma o gel. Daí eu falo, Senhor da glória. Exatamente. Alguém consegue explicar, né? Como não cair nessa armadilha? Porque assim... Eu não vou ter o corpo do Cariani, mas o Cariani vende bem o produto dele, com todo respeito a ele, que é um excelente profissional. Mas não é igual, né? O que você está falando é individualismo. E como explicar para a pessoa, o leigo lá? Até a pessoa, por exemplo, muitas pessoas que consomem o gel e, por exemplo, não tem um acompanhamento, pode até, você sabe, né? Da dor de barriga ali na corrida, porque a osmolaridade, o tipo do carboidrato, essa pessoa, se ela tem um intestino muito, a gente fala que é um intestino irritado, ele vai gerar mais motilidade e com o exercício vai dar diarreia. Então, por isso que 5 km dá para você ajustar com a alimentação. Qual que é a janela que você vai fazer antes da corrida? Qual é o tempo, qual é o tipo de carboidrato que você tem que comer? Rápido, longo, as pessoas procuram só o gel e vai, né? Eu lembrei de uma história muito engraçada. Eu tenho um parceiro meu, não vou citar o nome, a gente corria maratona junto e ele vai até hoje. E teve uma vez que ele tomou e teve dor de barriga. E durante a prova, ele pediu para uma pessoa para usar o banheiro da casa da pessoa. E foi, completou a prova, eu falei, devolve lá agora a medalha e a banana para a mulher, que ela que devia ter ganho a medalha. O que você está falando, eu sinto isso na pele. Eu faço acompanhamento. Você sabe disso, que de 6 em 6 meses eu faço todos os exames. E o último que eu fiz agora, a minha creatinina estava muito alta. Eu tive que parar de tomar creatina. A creatina dizem ser bom, né? Até para a questão da memória, agora os estudos, né? Sim. E nós temos algumas também no mercado que tem essa questão que vai trabalhar nessa parte do neuro, né? Então vai ajudar principalmente na memória, no foco, até mesmo as pessoas que têm TDAH. Uma outra coisa que estão perguntando para nós aqui, chegou uma perguntinha, é a quantidade de água que a pessoa deve consumir por dia. A gente sempre faz um cálculo, né? Por exemplo, 35 vezes o seu peso, que aí ele vai te dar o ideal. 35 vezes o seu peso, que aí vai te dar a quantidade ideal. Mas aí a gente sempre tem que colocar, o paciente, por exemplo, ele corre. Mas então a gente tem que pensar nessa hidratação também, não só nessa que fez o cálculo, a gente tem que calcular mais a hidratação do paciente da corrida, porque ele vai desidratar, se for o caso. Já as pacientes, por exemplo, de lipedema, o cálculo delas não é 35, é 40, porque elas já têm uma dificuldade no retorno venoso. Então elas precisam sim ali desse aporte, principalmente da hidratação. O básico é multiplicar o 35 pelo peso, o básico. Isso. E depois adaptar, é claro, Isso, individualmente. Certo. Muito bem. O meu dá 2,9 litros de água. O Leandro toma água também, isso é um hábito que ele tem. Isso é uma dificuldade que eu já tenho. Eu tomo água forçado, sabe por quê? Eu tomo muito café.
você troca. Eu troco. E aí eu acabo trocando o cafezinho pela água. Isso é um problema. Falando em café, e o sono? O sono é primordial, né? 7 a 8 horas. E aí, o que dificulta muitas pessoas, o sono é esse consumo de muito café. Isso, as pessoas tomam café 5, 7 horas da noite, elas não vão ter um sono reparador. Sabe quando a pessoa fala, nossa, eu dormi, mas não descansei? Porque você está em estado de alerta. Porque muitas vezes por conta do uso da cafeína. E o sono é importantíssimo. Memória. Se você dorme pouco, no outro dia você tem compulsão, o seu humor muda. Então, o sono é primordial. 7 a 8 horas. Eu já durmo pouco. Em média de 5 a 6 horas por noite. E nos últimos exames que eu fiz, que deu creatinina alta, tudo, o médico pediu, olha, você vai ter que também diminuir café. Tá impactando no sono. Sim. Ele deixou eu tomar só 3 xícaras de café no dia. E isso já melhorou bem. Eu tô tendo uma noite, pelo menos, eu durmo de 5 a 6 horas, mas ela pelo menos está indo direto. E é um sono reparador, você tem um sono de qualidade. As pessoas hoje em dia não têm, mas por conta, até mesmo não só café, né? As pessoas usam muito estimulante, aqueles energéticos, por falta de foco. Mas por quê? Por que a pessoa está com falta de foco? Muitas vezes ela nem toma um café da manhã. Ela não está nem nutrida, ela precisa de algo, eu não consigo. Rápido. Exato. E aí é uma bombinha, né? Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast Papo Cabeça. Também não posso deixar aqui de falar com a Yasmin, que no último fim de semana ela fez um evento muito bacana de spinning. Conta um pouquinho como foi. Tá, eu fiz um evento de conscientização do lipedema. Eu convidei todas as minhas pacientes, todas que conseguiram, né, estar presente para uma aula de spinning, para elas se desafiarem, né? Porque o movimento, a gente precisa entrar em ação. E até mesmo teve depoimento de uma paciente que ela sempre falava, Yasmin, eu quero ir. Aí ela pegou e falou assim, desse último relato, eu consegui pedalar a aula inteira. Aquele cansaço que eu tinha na perna, eu não tenho mais. Então, o lipedema, ele limita. E foi isso que eu quis levar para elas. Vocês se desafiarem, procurarem atividade física, exercício físico que te dê prazer. E que entre como uma terapia, né? Porque as pessoas têm dificuldade de fazer exercício. Depois do exercício, a gente fizemos a aula lá e fomos para o consultório, onde a gente fez um coffee, discutimos, conversamos bastante coisa, elas tiveram sorteios. Quebrando barreiras. Sim, foi um momento ali de comunidade mesmo, para elas se sentirem acolhidas e direcionadas, porque é uma conscientização, a gente precisa acolher essas mulheres e poder direcionar elas com informação. Muito legal, muito bom, Yasmin. Tem alguma coisa que nós deixamos de conversar que você acha relevante para estar... Não, tá tudo tranquilo? Então deixa as redes sociais dela, Sim, né? deixa seu contato, seu telefone, rede social, fique à vontade. Uma mensagem. Eu vou deixar o Instagram, é Yasmin Martins, nutricionista. Pode me seguir lá e lá temos o meu contato, que já vai direto pro meu WhatsApp. Yasmin com Y ou com I? Com Y e N no final. Pessoal, esse foi mais um Papo Cabeça com a Yasmin. Valeu, até a próxima. Obrigado. Até.